O livro de Ruth é um dos mais curtos da Bíblia, com apenas 4 capítulos. Apenas 2 mulheres têm livros dedicados a elas na Bíblia Sagrada, Ruth e Esther. Ruth, uma moabita, foi uma das ancestrais de Jesus Cristo, conforme indicado na genealogia do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 16. A história de Ruth acontece durante um período difícil na história de Israel, quando os juízes governavam. Nessa época, Israel vivia em um ciclo repetitivo. O povo se afastava de Deus, adorava ídolos, como consequência, era oprimido pelos inimigos. Ao perceber seu erro, clamavam a Deus por ajuda, e ele escolhia um juiz para libertá-los. Porém, assim que o juiz concluía seu trabalho, o povo voltava a adorar ídolos. Nesse período, uma escassez de alimentos afetou Israel. Um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, que eram de Belém, em Judá, decidiram viver temporariamente em Moabe. Eles pertenciam à tribo de Efrata, também conhecida como Efraim, em Belém, Judá. Eles ficaram em Moabe por algum tempo devido à fome em sua terra. Infelizmente, Elimeleque faleceu, e Noemi ficou com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra, Ruth. Após cerca de 10 anos em Moabe, ambos os filhos também faleceram, deixando Noemi sozinha, sem seu marido e seus filhos. Noemi enfrentou tempos muito difíceis, sem família para ajudá-la e sem meios para se sustentar em Moabe. Um dia, soube que o Senhor havia ajudado o povo de Israel, proporcionando boas colheitas, e decidiu retornar para sua terra natal. No caminho de volta, Noemi aconselhou suas noras a voltarem para as casas de suas mães, desejando que o Senhor fosse bom para elas, assim como elas haviam sido boas para ela e seus falecidos maridos. Ela as abençoou, para que cada uma encontrasse um novo lar, mas ambas começaram a chorar e insistiram em acompanhá-la. Noemi, porém, tentou dissuadi-las, explicando que ela não poderia mais dar-lhes maridos. Orfa se despediu com um beijo e voltou para seu povo, mas Ruth permaneceu com Noemi. Quando Noemi insistiu que Ruth seguisse o exemplo de sua cunhada, Ruth respondeu com palavras de profunda lealdade: "Não insista para que eu te deixe, nem me afaste de ti. Aonde fores, irei, onde víveres, viverei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa que não seja a morte me separar de ti." Esta passagem ilustra a lealdade de Ruth, que escolheu ficar com Noemi mesmo sem garantia de uma vida fácil, demonstrando um compromisso inabalável com o relacionamento e a fé. Quando chegaram a Belém, a cidade inteira se agitou com o retorno de Noemi, e as mulheres perguntavam: "Esta é Noemi?" Ela respondeu: "Não me chamem de Noemi, feliz, chamem-me de Mara, amargurada, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Parti com as mãos cheias, mas o Senhor me trouxe de volta sem nada." Essa passagem reflete a jornada da vida, cheia de altos e baixos. Noemi, antes chamada de feliz, experimentou momentos de prosperidade, mas, ao retornar, sua vida havia mudado drasticamente, levando-a a se considerar amargurada. Isso nos lembra que cada fase da vida tem um propósito e que Deus está presente em todas as circunstâncias, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. Noemi tinha um parente rico e importante chamado Boaz, da família de Elimeleque, e um dia, Ruth disse a Noemi: "Deixe-me ir até as plantações para catar as espigas que caírem no chão. Talvez algum trabalhador permita que eu o siga e recolha as espigas que forem caindo." "Vá, minha filha", respondeu Noemi. Assim, Ruth foi ao campo e seguia os trabalhadores, catando as espigas caídas. Por providência, acabou em uma plantação que pertencia a Boaz, parente de Elimeleque. Boaz, ao vê-la, perguntou ao chefe dos trabalhadores: "Quem é aquela moça?" Ele respondeu: "É a moabita que veio com Noemi de Moabe. Ela pediu permissão para seguir os trabalhadores e recolher as espigas que caíssem, e está trabalhando desde cedo, com uma breve pausa para descansar no abrigo." Boaz então disse a Ruth: "Ouça, minha filha, não vá a outra plantação. Fique aqui e trabalhe junto das minhas empregadas. Acompanhe-as no campo onde estiverem colhendo. Dei ordens aos empregados para que não a incomodem, e, se tiver sede, beba da água que eles tirarem." Ruth, surpresa, ajoelhou-se com o rosto no chão e perguntou: "Por que o Senhor reparou em mim, sendo eu estrangeira?" Boaz respondeu: "Ouvi falar do que você fez por sua sogra desde que seu marido morreu. Sei que deixou seu pai, sua mãe e sua terra para viver entre um povo que não conhecia. Que o Senhor a recompense pelo que fez, que o Deus de Israel, sob cuja proteção você veio buscar abrigo, lhe conceda uma grande recompensa."
Ruth agradeceu: "O Senhor é muito bom para mim, dá-me ânimo falando com tanta bondade, apesar de eu ser menos que uma de suas empregadas." Durante o almoço, Boaz a convidou a se juntar aos trabalhadores para comer pão e vinho, e ofereceu-lhe cevada torrada. Ele também instruiu os empregados a deixarem que Ruth colhesse entre os feixes e a deixarem cair algumas espigas para que ela as apanhasse, pedindo-lhes que a tratassem bem. Ruth passou o dia colhendo e, ao final, debulhou quase 25 quilogramas de cevada, que levou para casa, além de compartilhar sua refeição com Noemi. Noemi ficou feliz e surpresa com a generosidade de Boaz, abençoando-o por sua bondade. Quando Ruth contou a Noemi sobre o convite de Boaz para continuar trabalhando em sua plantação até o fim da colheita, Noemi a incentivou a aceitar, a fim de evitar possíveis humilhações em outros campos. Assim, Ruth continuou trabalhando na plantação de Boaz, permanecendo ao lado de sua sogra. Noemi percebeu que essa generosidade de Boaz não era coincidência, mas sim a providência de Deus em ação. Boaz, sendo um parente próximo, era o parente redentor. Alguém que poderia resgatar propriedades e assumir responsabilidades familiares. Conforme a lei do casamento levirato, descrita em Deuteronômio 25:5-10, se irmãos viviam juntos e um deles morresse. Se o marido morresse sem deixar filhos, a viúva não deveria se casar fora da família. Em vez disso, um parente próximo assumiria o papel de redentor. Noemi percebeu uma conexão especial entre Ruth e Boaz, e entendeu que não era coincidência, mas parte do plano de Deus para cuidar delas. Essa história mostra como Deus trabalha nos detalhes, trazendo conforto e esperança às vidas de Ruth e Noemi. Noemi orienta Ruth a se aproximar de Boaz de maneira específica. Ela deve se arrumar, e depois que Boaz adormecer, aproximar-se dele, descobrir seus pés, deitar-se ali. Pedir sua proteção como parente próximo. Ruth segue as instruções de Noemi e realiza essas ações. Quando Boaz acorda e encontra Ruth aos seus pés, elogia sua lealdade e disposição em buscar proteção dentro da família, em vez de procurar um homem mais jovem e rico. Ele demonstra sua disposição em ajudar Ruth, mas menciona que há outro parente mais próximo com prioridade sobre as terras e responsabilidades da família. Boaz promete resolver a situação e dá a Ruth cevada para levar para casa. Boaz encontra o parente mais próximo de Elimeleque e propõe que ele compre as terras que Noemi queria vender. Inicialmente, o parente concorda, mas, ao ser informado de que teria de se casar com Ruth, ele desiste, permitindo que Boaz assuma essa responsabilidade. Assim, Boaz adquire as terras e se casa com Ruth diante das testemunhas. O povo e as autoridades abençoam o casal, desejando-lhes descendentes como os que Raquel e Leia deram a Jacó. Ruth torna-se, então, ancestral do rei Davi. Este episódio destaca a importância da fé, da obediência a Deus e do cumprimento de sua vontade, que resultam em bênçãos e num papel significativo na linhagem real de Israel. A história de Ruth na Bíblia é uma analogia poderosa para muitos aspectos da vida. Ela pode ser vista como a jornada espiritual e pessoal de alguém que encontra fé, propósito e pertencimento em um novo lugar. Imagine alguém enfrentando dificuldades, como a perda de entes queridos ou desafios pessoais. Essa pessoa pode se sentir como se estivesse em Moabe, um lugar de desconforto ou adversidade. No entanto, assim como Ruth escolheu seguir Noemi para uma terra estrangeira e adotar sua fé, essa pessoa pode encontrar um novo começo ao descobrir sua própria fé e propósito, mudando-se para um lugar espiritualmente mais rico, simbolizado por Belém. Lá, experimenta a generosidade, o amor e a bênção divina, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, é possível encontrar esperança, amor e um sentido mais profundo para a vida. A trajetória de Ruth nos ensina que lealdade, generosidade e disposição para se adaptar são virtudes valiosas. Em resumo, a vida de Ruth reflete a jornada espiritual e pessoal de quem busca significado e pertencimento, mesmo diante de dificuldades e mudanças. Isso nos lembra que, ao confiarmos em Deus e seguirmos sua vontade, podemos ver seus maravilhosos planos se desdobrarem em nossas vidas, superando desafios e adversidades. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, amém. Assim, ao seguir a orientação de Deus e confiar em sua provisão, Ruth e Noemi vivenciaram a fidelidade e o cuidado divino em cada passo. Essa história nos mostra que Deus não esquece os seus e que, mesmo nos momentos de incerteza e dor, Ele prepara um caminho e uma esperança para aqueles que se entregam a Ele de todo o coração. Boaz e Ruth não foram apenas abençoados em sua união, mas também tornaram-se antepassados do rei Davi, posteriormente, de Jesus Cristo, o Salvador.
Esse detalhe reforça como cada escolha fiel e cada ato de amor e obediência podem se tornar parte de um plano maior, que só Deus conhece completamente. Para nós, a vida de Ruth é um convite a sermos firmes na fé, a termos coragem em meio às dificuldades e a estendermos bondade e compaixão aos outros. Assim como Ruth foi recompensada por sua lealdade e Boaz por sua generosidade, Deus continua a abençoar aqueles que o seguem de todo o coração, trazendo frutos inesperados e bênçãos duradouras. E assim, a história de Ruth e Noemi permanece um símbolo de esperança para todos nós. Mesmo que hoje não consigamos ver o propósito dos desafios que enfrentamos, Deus está escrevendo uma história em nossas vidas que pode tocar outras gerações, revelando seu amor e sua fidelidade. Que possamos confiar e nos entregar aos seus planos, certos de que Ele cuida de nós e nos sustenta em todas as circunstâncias.